Io sono il più piccolo tra gli apostoli perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Eu sou o menor dos apóstolos, pois persegui a Igreja de Deus. Sono quello che sono Mas aquilo que eu e la sou, sua eu devo grazia à graça de non è Deus. stata vana. A sua graça, dada a mim, não foi estéril. L'Apostolo Paolo così riassume O apóstolo il Paulo, significato della sua assim, resume o conversione. significado da sua conversão. Essa avvenuta dopo il folgorante incontro con Gesù Ela, ocorrida após o fulgurante encontro com Jesus ressuscitado, na estrada de Jerusalém a Damasco, non è prima di tutto un cambiamento não é, morale, antes de tudo, uma mudança ma moral, una esperienza trasformante della grazia di mas sim uma Cristo. experiência transformadora da graça de Cristo La chiamata e, ao mesmo ad tempo, una nuova missione, o chamado a uma nova missão, quella di annunciare a tutti quel Gesù a de anunciar a che todos prima perseguitava aquele Jesus perseguitando i suoi discepoli. que antes perseguia perseguindo seus discípulos. In quel momento, infatti, Paolo comprende Naquele che momento, de tra il fato, Cristo vivente Paulo in compreende que eterno entre o Cristo e vivo i na suoi eternidade seguaci e os seus seguidores, esiste un'unione reale e trascendente. existe uma união real e Gesù transcendente. vive ed è presente in loro Jesus vive e ed está essi presente neles vivono in lui. e eles vivem nele. La vocazione ad essere apostolo si fonda non sui meriti umani di A vocação Paolo, a ser apóstolo se funda não nos méritos humanos de Paulo, que se considera menor, sulla bontà indigno, infinita di Dio mas na bondade che lo infinita ha de Deus, scelto que o e gli ha escolheu affidato il e ministero. confiou a ele o ministério. Una simile comprensione di quanto accaduto sulla via di Damasco Uma semelhante è compreensão do que testimoniata da ocorreu no San caminho de Paolo anche Damasco nella prima lettera a é Timoteo. testemunhada por Paulo também na primeira carta a Rendo Timóteo. grazie a colui che mi ha reso forte, Agradeço àquele que me deu força, Cristo Gesù, a Jesus Signore Cristo, nostro, nosso Senhor, perché mi ha giudicato degno di que me fiducia, considerou digno de mettendo al confiança, suo servizio me, che tomando-me primo para o seu ero un serviço. bestemmiatore, un Apesar de eu ter persecutore e sido un um rebelde. blasfemo, perseguidor e Ma mi insolente, è stata usata mas eu misericordia, obtive misericórdia perché agivo per ignoranza, porque eu agia lontano sem dalla saber, fede. longe da E fé. così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato Sim, ele me concedeu com maior abundância a sua graça, che è in Cristo. junto com a fé e o amor que estão em Jesus Cristo. La sovrabbondante misericordia di Dio A superabundante misericórdia de Deus sulla quale si fonda il é a ministero razão di única Paolo. sobre a qual se funda o ministério de E Paulo allo stesso tempo e, ao mesmo ciò che tempo, l'Apostolo deve annunciare a tutti. o que Paulo deve anunciar a todos. L'esperienza di San Paolo è simile a quella delle comunità alle quali l'Apostolo Pietro indirizza la sua prima A lettera. experiência de São Paulo é semelhante à das comunidades às quais o apóstolo Pedro dirige a sua primeira carta. Piccoli e fragili, São Pedro se dirige aos membros de comunidades pequenas e frágeis, e applica expostas i titoli gloriosi a ameaças das attribuiti al perseguições e popolo aplica a santo di elas Dio. os títulos gloriosos atribuídos ao povo santo de Deus, Nazione santa, raça eleita, popolo che sacerdócio Dio aveva régio, acquistato. nação santa, povo adquirido por Deus. Per quei primi cristiani come oggi, per tutti Para noi, aqueles primeiros cristãos, como hoje para todos nós batizados, di costante stupore é motivo de conforto e de constante estupor saber que fomos escolhidos parte del disegno para di fazer salvezza parte di Dio, do plano de salvação de Deus, in Gesù Cristo, realizado em Jesus Cristo e na Igreja. Perché, Signore, proprio a me? Por que, Senhor, justamente eu? Perché proprio noi attingiamo qui il Porque mistero nós della misericordia e della atingimos scelta aqui o di Dio, mistério da misericórdia e da che escolha de Padre ama Deus, tutti
O Pai ama a todos e quer salvar a todos. E por isso chama alguns, conquistando-os com a sua graça, para que através deles o seu amor possa chegar a todos. A missão de todo o povo de Deus é de anunciar as obras maravilhosas do Senhor. A primeira entre todas, o mistério pascal de Cristo, por meio do qual passamos das trevas do pecado e da morte ao esplendor da sua vida nova e eterna. Alla luce della parola di Dio che abbiamo ascoltato e che ci ha À luz da guidato palavra de Deus que ouvimos e que nos guiou durante essa semana de oração pela unidade dos cristãos, podemos realmente dizer que todos nós que acreditamos em Cristo somos chamados a proclamar as obras maravilhosas de Deus, acima das diferenças que ainda nos separam. Reconhecemos com alegria que na origem da vida cristã existe sempre um chamado, cujo autor é o próprio Deus. Podemos progredir no caminho da plena comunhão visível entre os cristãos, não somente quando nos aproximamos uns dos outros, mas sobretudo na medida em que nos convertemos ao Senhor, que por sua graça nos escolhe e nos chama a sermos seus discípulos. E converter-se significa deixar que o Senhor viva e haja em nós. Por esse motivo, quando juntos os cristãos de diversas igrejas escutam a palavra de Deus e procuram colocá-la em prática, dão realmente passos importantes em direção à unidade. E não é somente o chamado que nos une. Nos une também a mesma missão, anunciar a todos as obras maravilhosas de Deus. Como São Paulo e como os fiéis a quem escreve São Pedro, também nós não podemos que não anunciar o amor misericordioso que nos conquistou e transformou. Enquanto estamos a caminho em direção à plena comunhão entre nós, podemos já desenvolver múltiplas formas de colaboração para favorecer diversas formas de colaboração para favorecer a difusão do Evangelho. E caminhando e trabalhando juntos, percebemos que já estamos unidos no nome do Senhor. A unidade se faz em caminho. Neste ano jubilar extraordinário da misericórdia, tenhamos bem presente que não pode existir uma autêntica busca da unidade dos cristãos sem uma plena entrega à misericórdia de Deus. Peçamos, antes de tudo, perdão pelos pecados das nossas divisões, que são uma ferida aberta no coração de Cristo. Como bispo de Roma e pastor da Igreja Católica, quero invocar misericórdia e perdão pelos comportamentos não evangélicos tidos por parte dos católicos em relação aos cristãos de outras igrejas. Ao mesmo tempo, convido todos os irmãos e as irmãs católicos a perdoar, hoje ou no passado, se sofreram ofensas de outros cristãos.
Não podemos apagar aquilo que aconteceu, mas não queremos permitir que o peso das culpas passadas continue a macular nossas relações. A misericórdia de Deus renovará as nossas relações. In questo clima di intensa preghiera, saluto fraternalmente Sua Eminenza, il Metropolita Neste Gennaro. clima de intensa oração, saúdo fraternalmente Sua Eminência o Metropolita Gennadios, representante do Patriarcado Ecumênico, Sua Graça David Moxon, representante pessoal em Roma do Arcebispo de Cantuária, e todos os representantes das diversas igrejas e comunidades eclesiais de Roma, aqui reunidos nesta tarde. Com eles, passamos através da porta santa desta basílica para recordar que a única porta que nos conduz à salvação é Jesus Cristo, nosso Senhor, o rosto misericordioso do Pai. Dirijo uma cordial saudação também aos jovens ortodoxos e ortodoxos orientais que estudam aqui em Roma, com o apoio do Comitê de Colaboração Cultural com as igrejas ortodoxas, que atua junto ao Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, assim como aos estudantes do Ecumenical Institute of Bossey, em visita aqui em Roma para aprofundar os seus conhecimentos sobre a Igreja Católica. Cari fratelli e sorelle, uniamoci oggi alla Queridos irmãos e irmãs, unamo-nos à oração que Jesus Cristo dirigiu ao Pai. sola cosa, Que sejam um, perché il mondo para que o mundo creia. l'unità è dono della A misericordia unidade di Dio é dom da misericórdia de Deus Pai. davanti alla tomba di Aqui, San Paolo, diante do túmulo de São Paulo, apóstolo e mártir, seduta in questa splendida basilica, guardado nessa esplêndida basílica, nostra umile richiesta è sentimos que o nosso humilde sostenuta pedido dalla moltitudine é dei apoiado pela martiri intercessão da multidão dos mártires cristãos e di oggi. de ontem e de hoje. Essi hanno risposto con generosità. Eles responderam com generosidade ao chamado do Senhor, deram um fiel testemunho com a sua vida das obras maravilhosas que Deus realizou em nós e já experimentaram a plena comunhão na presença de Deus Pai. Sostenuti dal loro esempio. Apoiados pelo seu exemplo, Questo esempio che fa proprio l'ecumenismo del sangue. esse exemplo que faz justamente o ecumenismo de sangue, e confortados pela sua intercessão, dirijamos a Deus a nossa humilde oração. As palavras do Santo Padre